Boa tarde a todos, muito bem-vindos a mais um evento da Casa do Caminho, que está nesse momento comemorando, né, como parte da comemoração de 51 anos da sua existência, que todos recebam, né, da espiritualidade da Casa do Caminho, a proteção, a inspiração, a iluminação para receber e envolvendo ao mesmo tempo a nossa convidada da tarde, Manuela Vieira, que vai falar sobre um tema importantíssimo para todos nós, que é a educação espírita, né? Então, vamos, neste momento, já convidando o nosso companheiro Alexandre para fazer a prece inicial do nosso encontro. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Salomão. Bem, então vamos aqui aproveitar esta oportunidade para agradecer este encontro, destes amigos que, mais uma vez, vão aproveitar para trocar ideias, para nos trazer reflexões, para que nós saiamos daqui com mais ensinamentos. Por tudo isso, somos imensamente gratos a Deus e a Jesus. Manuela, nesta palestra tão importante, possa ser intuída, iluminada na sua apresentação. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Inicialmente, gostaríamos de trazer aqui para todos nós uma frase de Albert Einstein, que afirma o seguinte: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um, né, se resume ao tamanho de seu saber. Olha que precisão, né, desse grande educador, cientista, né, e sábio da humanidade, né? E, ao mesmo tempo, trazer alguns dados da nossa companheira Manuela Vieira, que é natural de Luanda, na Angola, mora, né, em Funchal, na Ilha da Madeira, graduada pela Moscow State University, educadora, líder do movimento espírita, palestrante, poetisa, autora de livros infantis também, né, que se propôs a nos auxiliar nesse evento por 60 minutos, né, Manuela? Por 1 hora, e depois ela vai dar um tempinho para algumas perguntas daqueles que assim o desejarem. Perfeito? E apenas frisando que esse vídeo vai estar disponível nas nossas plataformas digitais, que é no YouTube, né? E no Facebook. Perfeito? Muito bem-vindo, então, Manuela. Muita inspiração para você, muita iluminação nos nossos caminhos, viu? Obrigada. Obrigada, Salomão. Obrigada a todos da Casa do Caminho pelo convite, pelo carinho que têm dedicado também a mim e nos encontros que temos tido. É um prazer, é um enorme prazer ter estes amigos. E é um enorme prazer poder estar aqui também a falar de educação. Eu não trago nenhum PowerPoint, eu vou falar. E se houver alguma coisa, podem me interromper, não há problema. Podemos conversar em algum aspecto que não esteja a ser clara e naquilo que eu souber também responder, terei todo o gosto em responder. De modo que eu começo por cumprimentar a todos os que aqui estão, os que irão assistir posteriormente a este evento. Quero dar os parabéns à Casa do Caminho pelo aniversário que estão a passar, por este tempo. E, para além de tudo, o que o nosso amigo Salomão disse, eu sou mãe, sou avó, e isto é
só isto já foi uma grande escola para mim. Que tenho 2 filhos e mais alguns. E, toda a minha vida andei rodeada de crianças e jovens, o que é muito bom para mim e o que me faz pensar. Não é? Então eu tenho aqui 4 pontos para este nosso momento que eu vou seguir. Tenho aqui a minha cábula, que é para não me perder nas conversas. E de facto sou-me apaixonada pela educação e gosto de pensar, gosto de estudar sobre este assunto, porque Kardec já disse que é pela educação que vai se salvar o mundo. E a frase que o Salomão trouxe há pouquinho, não é? Aquilo que nós sabemos e aquilo que nós sabemos vai definir a nossa atitude. E de facto, ganhar competências, ganhar conhecimento em todas as áreas da vida é muito importante para nós termos também uma atitude diferente. O Espiritismo ajuda-nos, ou seja, indica-nos um caminho para dentro. E só que nós ainda muitas vezes olhamos esse caminho do lado de fora, no exterior, e as coisas depois não batem certo, porque no fundo ganhamos muito conhecimento, mas depois as coisas parecem difíceis, parece que nada resulta, porque o nosso caminho interior nem sempre é desbravado. Então, descobrir as nossas vulnerabilidades às vezes é importante. É importante sairmos da nossa zona de conforto, perceber as nossas emoções, perceber porque é que eu sou assim. Portanto, isto é todo o tal trabalho da reforma íntima que a doutrina espírita nos oferece e fala e explica de várias formas. E falar da educação, falar da parentalidade. A parentalidade acaba por ser uma escola de autoconhecimento. Porque quando nós estamos rodeados de pessoas, e essas pessoas são os nossos filhos, sejam nossos filhos ou não, quando nós estamos rodeados de pessoas, nós temos que pensar qual é a nossa atitude perante os outros. Não é? No trabalho, por exemplo, qual é a nossa atitude? Como é que eu me comporto? Como é que eu sinto? O que é que eu faço? E o mesmo eu penso em casa. Só que muitas vezes nós olhamos para a nossa casa, os nossos filhos, como são nossos, nós temos uma postura, muitas vezes, nem sempre é uma postura correta, os nossos exemplos nem sempre são bons, mas mandamos naquele grupinho de pessoas que estão connosco. Então nós temos que refletir muito bem, porque para que toda a sociedade evolua, é necessário que essa micro-sociedade, não é, que é a família, também esteja bem. Por isso é sobre isto que nós vamos falar, e vou começar pelo ponto, eu dividi aqui, vamos falar um pouco sobre a atualidade, não é? Sobre aquilo que está-se a passar agora na vida das famílias. Depois, o novo paradigma que é necessário a nível da educação e as práticas que as nossas instituições espíritas podem fazer com as famílias e podem colaborar muito nesse processo de mudança. Então, nos meus estudos, eu tenho lido muito, feito algumas formações também, sobre a educação positiva. Para quê? Para me munir de ferramentas que ajudem nesse desbloquear da relação entre as pessoas numa família e perceber melhor como desbloquear certos dramas, não é? Que nós precisamos de os fazer. Esta formação, claro, é completar toda aquela formação que nós fazemos a nível dos estudos espíritas. Então, num dos livros que eu tive a ler, que tem a ver com a parentalidade consciente,
Há lá um parágrafo em que a autora traz uma frase de uma psicóloga, Alice Miller. Alice Miller é uma psicóloga polonesa e tem um trabalho notável no enfoque do abuso infantil. Ela diz-nos uma frase que dá para nós pensarmos. Diz assim: ainda não sabemos como seria o mundo se as crianças crescessem sem serem humilhadas, se os pais as respeitassem e levassem a sério como pessoas. Ora, isto dá muito que pensar, não é? Porque já Kardec, na questão 877, ele pergunta aos espíritos, ele diz assim: a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? E eu aqui falo também da microsociedade, que é a família, que é uma necessidade nós termos a família, não é? E os espíritos dizem sim, e a primeira de todas é de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquilo que respeitar os direitos dos semelhantes será sempre justo. E isto de respeitar, às vezes, tem muitas facetas, não é? Esta psicóloga diz mesmo, se as crianças crescessem sem serem humilhadas e se os pais as respeitassem. Não sabemos como seria o mundo. Porquê? Porque neste momento, no mundo, nem todas as crianças são respeitadas muitas são humilhadas. E humilhadas às vezes por coisas que não nos passa pela cabeça. Eu vou dar um exemplo. Quando o bebê é pequenino, o bebê ainda de peito, que mama e que não tem a noção ainda de nada, não é? Chora. E se a mãe vai pegá-lo ao colo, alguém diz: mas tu estás a habituá-lo mal. Deixa-o chorar, para ele não ganhar vício. Então, mas isso é um desrespeito por uma criatura que não consegue se comunicar, não consegue dizer o que é que lhe incomoda, e nós já estamos a tirar-lhe um vício. E que vício é esse? Isso é desrespeitar. Quando nós fazemos as coisas à bruta ou as coisas porque temos pressa com as nossas crianças, nós estamos a humilhar. E isto não nos passa para a cabeça. Só que todas as nossas atitudes que temos com a infância mais pequenina, nós vamos marcando essa criatura. E nem sempre fazemos isso de forma consciente. Fazemos porque assim foi, assim aprendemos e estamos naquele registro. Depois, ela mesma ainda diz, e é verdade que todos nós nascemos, não é? Como crianças bem dotadas, com sensibilidade, com a possibilidade de uma vida emocional equilibrada, ou seja, nós todos trazemos esse início, não é? E esse ponto de partida, que é da infância, que Kardec, na questão 383, diz-nos que o espírito encarnando-se com o fim de aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. De facto, é verdade, Deus dá-nos essa infância, essa fase, com todo aquele esquecimento do passado, como se tivessem passado uma esponja e digamos, estamos na estaca zero, entre aspas, não é? Para termos oportunidade de novas aprendizagens, de melhorar aquilo que em nós não está bom e de aprender coisas novas, desenvolver os nossos talentos. Mas essa psicóloga, e que não é espírita, eu só estou a fazer um paralelo, porque esse estudo foi muito interessante, ela mostra como somos desviados dessa verdadeira natureza, ou seja, desse ponto de partida tão bonzinho que nós temos para começar, somos muitas vezes desviados por um processo educativo alienante e caduco, obrigados a satisfazer exigências explícitas e dissimuladas dos nossos pais,
para nos sentirmos merecedores do seu amor. Então, muitas vezes, as nossas atitudes com as crianças são atitudes manipuladoras, não é? Porta-te bem que eu dou isso, faz não sei o que. Portanto, são coisas que nos convém fazer e não estamos a ver o quanto nós estamos a ensinar a criança também a ser manipulador. Há uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 895, que pergunta assim: à parte os defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da imperfeição? E os espíritos dizem o interesse pessoal. Vejam bem. Um homem pode possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. E isto passa-se nas famílias, não é? Eu estou com interesse em despachar tudo, em resolver tudo, para ficar como eu quero e como eu gosto, e não estou a olhar para as necessidades dos outros membros da família, por exemplo. E isso passa nas nossas casas, nas casas espíritas. Porquê? Porque ou não estamos atentos, ou não nos demos mesmo conta, não é? Que esta é uma atitude que é preciso ser refletida, renovada, mudar esse ciclo. Porque nós podemos dizer, os pais também, não há pais perfeitos, atenção, e nem estamos aqui com uma postura de julgamento. Nós estamos a refletir todos em conjunto para ver daqui para a frente o que é possível melhorar. Vamos melhorar, é óbvio. Porque os pais também foram educados nesse processo, não é? É o que o pai queria, o que a mãe queria, e assim tem que ser, como se mais ninguém pensasse dentro daquela casa. Anulamos muitas vezes os outros. E isso o que é que dá? Dá uma educação autoritária, não é? Ou então, quando não ligamos nenhuma também, dá uma educação negligente, o que também está errado. Agora, não é pelo facto de nós termos sido criados de uma forma, porque nós estamos todos aqui, já fomos educados, os nossos pais fizeram o que sabiam, não é? Portanto, não estamos aqui com nenhuma intenção de o julgar. Eles até nem tinham o acesso que nós temos a estas tecnologias que trazem tantos ensinamentos. Eles fizeram e deram o seu melhor, e muitas vezes em situações até de grandes crises económicas e por aí fora. Portanto, eles fizeram o que sabiam. Mas isto não significa que este ciclo não há de parar. Tem mesmo que parar. Na coleção de Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela aborda alguns aspectos muito interessantes e trago aqui um que eu vou ler para vocês, que diz: a vida infantil é relevante na formação da personalidade, na construção da consciência do si, na definição dos rumos existenciais. A conduta dos adultos grava no educando a forma de ser ou de parecer, de conviver ou de agradar, de conquistar ou de utilizar-se, dando surgimento quase sempre, quando não correta, a inúmeros conflitos e a diversas culpas. Então, o nosso sentido de respeito para aquela criatura que Deus permitiu que viesse para os nossos braços, seja via gravidez, seja via adoção, seja via, sei lá, de ajuda, seja nosso aluno, seja o que for, não é? Essa forma como nós cuidamos dessa infância é muito, muito importante.
para que ele depois se forme como indivíduo, que tenha depois uma conduta positiva, seja uma pessoa bem-humorada, uma pessoa de bem, não é? Uma pessoa que será no futuro um bom cidadão. Porque se não for, nós vamos culpabilizar as pessoas. Eu lembro-me de uma história, estou-me a lembrar agora de uma história que vou contar. Havia uma criança que era daquelas crianças meias trapalhonas, que tudo o que fazia, coitado, aquilo ia sempre dar, as coisas nunca lhe saíam tão bem. E toda a gente dizia-lhe, é sempre o mesmo. Ele ia para o recreio na escola e era a funcionária. Olha, fulano, vem aqui, não sei o quê. Tu és sempre o mesmo. Está sempre a fazer a mesma asneira. E ele ficou praticamente, a sua alcunha, o sempre o mesmo. Ele cresceu com aquela noção de que ele era sempre o mesmo. Ele começou a acreditar naquilo. E ele era sempre o mesmo. Lá após 40 anos, vejam o tempo que passou. Entretanto, ele sofreu uma vida atribulada, com as emoções não reguladas, porque não lhe ajudaram nesse aspecto. Ele foi crescendo, porque a gente cresce, não é? Temos que crescer, mal ou bem, a gente vai crescendo. Entretanto, com as namoradas também as coisas não batiam bem, até que uma vez ele resolveu ir para um ginásio, porque entretanto ele deixou-se engordar, olha, estava meio desgostoso com a vida e não acreditava uma possibilidade para ele não acreditava. E no ginásio encontra com um professor que o acolhe e dá-lhe esperança, mostra-lhe caminhos e faz-lhe ver o quanto ele é uma pessoa uau, não é? Nós todos somos uma coisa boa da natureza. Somos filhos de Deus, Deus não esqueceu de nenhum de nós. E esse professor que, pronto, tinha todo um caminho da espiritualidade que travava esse caminho, auxiliou imenso, imenso mesmo. Um dia ele resolveu visitar a professora da escola primária, que já estava reformada, e visitou também, encontrou a professora continuava aquela pessoa rabugenta, que nada estava bem para ela, que nada estava, sempre com muitos defeitos, e ele lá, quando fez lembrar quem ele era e tal, não sei quantas, a professora assim ficou espantada a olhar para ele, não é? Depois ele disse, bom, mas parece-me que quem é sempre o mesmo é a professora, no fundo. E depois ele foi visitar uma das funcionárias que ele sabia onde morava para cumprimentá-la. E viu o quanto ela continuava, e ainda por cima mais idosa, super rabugenta. E ele percebeu que ao longo dos tempos, aquela ideia do sempre o mesmo foi algo que ele assimilou, não é? E que felizmente, mesmo que seja com 40 anos, ele encontrou um caminho para dentro. Então o que é que nós queremos dizer com isto? Em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, nós estamos a educar uns aos outros. A educação não se refere só às crianças, não é? Nós educamos-nos pela nossa forma de ser, pelas nossas palavras, pelos nossos comportamentos. Nós estamos sempre a trazer exemplos uns para os outros, a ser influenciados e influenciadores, e que seja sempre para o bem. Porque se nós não tivermos essa noção, não é? Nas nossas atitudes, nós corremos o risco de criar conflitos nas pessoas. E as crianças são uma esponja, não é?
Nesse livro também ainda falou-se da Virginia Satir, que é uma psicoterapeuta norte-americana. Ela é muito conhecida pela abordagem de terapia familiar, e ela diz mesmo, aliás, e é o que também nossa Joana diz, não é? Que o que persiste no passado individual dos pais, não resolvido ou incompleto, torna-se muitas vezes a sua parentalidade irracional. Não só os pais, como também os professores, os educadores. Se nós não estamos bem connosco, como é que nós vamos auxiliar os outros? Não é? Também nós não vamos esperar ser santos para poder fazer o nosso trabalho, o nosso papel. Não é. Isto não acontece. O que nós temos é, pelo menos nós que estamos a estudar a doutrina espírita, que traz-nos todas estas ferramentas, nós temos que começar a perceber como é que vamos aplicar este conhecimento na nossa vida. Porque não importa só saber que existem espíritos. Porque a gente sabe que existem espíritos e depois dizemos assim, qualquer coisa menos boa que nos acontece são os espíritos. Não é para isso que os espíritos comunicaram, não é? Não é? O espiritismo não vem para dizer, olha, tudo que te acontece de mal é porque atrás os espíritos negativos, os espíritos menos bons. Não é? Isso é uma desculpa muito boa, muito rápida para nós resolvermos pôr a culpa nos outros. Portanto, o espiritismo, de facto, ajuda-nos a perceber aquilo que Jesus nos ensinou quando diz que o homem fala do que está cheio o coração. Então, se o nosso coração ainda está amargurado, ainda tem essas culpas, esses conflitos, ou por uma infância difícil, ou por várias situações, está na hora de nós vermos que há possibilidades de mudar. Porque quanto melhor for o adulto, melhor será a sua comunicação com a criança e o jovem que está a seu cargo. Porque se nós estamos a viver um momento de regeneração, de grandes transformações planetárias, isto vai acontecer pela transformação e a maturidade da sociedade. E a sociedade é constituída por essas micro-sociedades que é a família, que se perdeu um bocadinho numa vida competitiva, numa vida materialista, e que ficamos depois todos à beira da crise. E, felizmente ou infelizmente, porque o Covid não é nada que nos agrade a ninguém, com certeza, com todos os danos que estamos a sofrer e isso mexe connosco, mas o que é certo é que toda esta atitude do confinamento, toda esta situação que obrigou as pessoas a irem para dentro de casa, a estarem com os seus filhos, a cuidarem dos seus, nós percebemos o quanto nós não conhecemos os nossos membros familiares. E percebemos a aflição de muitas famílias a dizer, coitado dos professores, porque de antes culpavam os professores e agora já estavam desejosos que a escola abrisse porque não aguentam com os filhos dentro de casa. Isto é um sintoma de que o processo não foi bem encaminhado. O processo foi feito, todo o processo dessa família, as vivências foram de acordo com uma filosofia mais materialista, mais competitiva, mais de fachada. Portanto, vamos todos trabalhar para ganhar muito dinheiro, os meninos passam o dia na escola, no fim de semana, até há pais que às vezes levam os meninos para a evangelização e, entretanto, aproveitam aquela horinha e vão para o cinema, e a criança pensa assim, mas espera lá, ele vai para o cinema que é uma coisa boa e nós temos que ficar para a escola outra vez. Quer dizer, já tivemos uma semana inteira na escola e agora vamos para a escola espírita. Portanto, há atitudes que revelam essa pouca consciência ainda dos nossos atos, destas questões que Kardec diz, não é? Kardec fala aqui o interesse pessoal é uma das características da imperfeição. Não é? Então, nós na nossa casa, nós temos que ter o interesse coletivo.
Nós temos de trabalhar em equipa. Há duas palavras-chave numa família. Uma é a cooperação e a outra são os limites. Cada um tem que saber até onde vai o seu passo. E se a pessoa dentro de casa aprender a perceber os seus limites, seja criança, seja os adultos, seja o que for, mas que há paz, há harmonia. E essa gente, quando sai à rua, quando vai para a sociedade, se conhecendo os seus limites, também não atropela os outros. Então significa que essa educação em família tem que começar mesmo a acontecer, sem sombra de dúvida. E isto passa pelo processo do autoconhecimento. Então nós há pouco tempo lançámos um livro com a Federação Espírita Portuguesa, um livro que faz parte também do Programa de Educação Espírita de Crianças e Jovens para Portugal. Nós temos uma coleção muito grande de livros que acompanham o programa. E todo esse programa tem uma particularidade, que é o de chegar aos pais. Okay? Ou seja, a educação espírita e toda a instrução espírita também é feita 2 em 1, é feita em casa. Temos que educar os nossos meninos desde a gravidez, não é? Espiriticamente. Não é deixar as coisas correr, agora tem 6 anos, vai ao centro espírita, para a aula espírita. Isto são hábitos antigos de uma religiosidade onde os outros é que ensinam, os outros é que sabem, e que não pode mais acontecer com os espíritas, não é? O centro espírita é um grande parceiro, mas não é o responsável pela educação das crianças e dos nossos jovens. Então temos os pais para quê? Afinal, o compromisso que temos com Deus é com quem? Deus, um triângulo, Deus, centro e filho? Não. É com Deus. Os pais têm esta questão com Deus. Eu trago então aqui uma história. Eu vou contar uma parte da história, porque esse livro que saiu agora, que a Federação Espírita publicou, é este aqui, chama-se Pais Leiam Isto, são 12 contos. São 12 contos que se passam em família. E há aqui um dos contos tem a ver com uma criança que foi muito negligenciada. Uma criança que ainda só tinha 4 aninhos. Muito negligenciada. Ao ponto dos professores na escola não aguentarem mais aquela criança. Imaginem como é que isso pode acontecer. Mas acontece. A criança está aí, está sempre a macacar. A ideia é que está sempre a macacar em coisas terríveis e não sei o quê. Entretanto, a história dessa criança é uma história de abandono. A mãe desaparece, ela vive com o pai negligente, não sabe como aguentar o miúdo vai para a escola e os professores já não aguentam. Então vamos perguntar, quem é que aguenta aquilo? Como é que é? Aquela criatura, como é que é vista? Se a criança não tem vínculo de amor com ninguém, se a criança não se sente segura, porque sem vínculo não há segurança, se ninguém é empático para aquela criança, se ela não se sente tida nem achada, o que é que ela tem que fazer? Espernear, gritar, bater, porque assim as pessoas cuidam dela. Não é? Então essa criança tinha comportamentos muito difíceis na sala de aula. Houve uma altura até que a criança queria brincar, fez uma coisa que nem lhe passou pela cabeça que ia magoar alguém ou não magoar alguém. Acontece uma desgraça, mas felizmente que nenhuma das outras crianças magoou. Os pais das outras crianças, quando chegam à escola e sabem que aquela criança atirou com um armário e o armário caiu e quase que magoava, mas não magoou ninguém, quase que magoava, aquilo caiu, todo mundo estava a dizer, este miúdo não pode estar mais nesta escola, isto não pode ser. Ou seja, ninguém olhou para aquela alma. Entretanto, o pai soube da possibilidade de dar a criança para adoção
e deu para adoção. O miúdo lá mudou do sítio, não é? Foi para uma instituição para ser adotado, e foi adotado por um casal espírita. Esse casal espírita, muito felizes porque não conseguiam ter filhos, tinham pedido uma criança até o máximo de 5 anos, e essa criança ia fazer 5, portanto, eles viram a possibilidade dessa criança finalmente ter pais e sair daquela loucura que estava a viver. Bom, e eles recebem essa criança todos felizes, não é? Fazendo belíssimos planos. O que eles não estavam à espera, não é? Era as insónias, os momentos dramáticos da comida, as negações do rapazinho que não queria nenhum abraço nem beijo. Ele desconfiava de tudo e de todos. Ele afrontava-os, ele levava-os ao limite a toda a hora, e o homem começou a irritar-se um bocadinho, não é? Porque ele era meio brabo. Quando lhe pisassem os calos, ele também gritava um bocadinho. E eles começaram a pensar como resolver isto, porque não vão devolver a criança. E o que fazer? Então, uma das coisas que aconteceu foi, e eu vou ler-vos aqui este bocadinho, diz assim, deixa-me só pôr os óculos, porque isto para ler ao perto já está a ficar mais difícil. Diz assim, ambos tomaram consciência de que o processo educacional de Filipe exigiria deles uma postura diferente daquilo que entendiam sobre paternidade e maternidade. O momento apelava pela transformação moral deles mesmos. Teriam de ser pessoas muito melhores, genuinamente melhores. Sem essa mudança, dificilmente se sentiriam em paz no caos que se instalara em casa. Para tanto, só uma consciência plena dos momentos a viver. Trabalhar as emoções de cada um impunha-se. Não deveriam reagir e criar dramas a cada explosão da criança. Teriam que ser empáticos, assertivos, flexíveis, amorosos, exemplos a seguir, porquanto ser mãe e pai é ser-se isso tudo. Ou seja, eles começaram a ver que afinal eles eram um poço de impaciência, reagiam por tudo e por nada, estavam chateadíssimos com a vida e não estavam a perceber como atingir positivamente aquela criança. Então eles tiveram que cuidar desse outro lado deles para saber escutar aquela criança que precisava de ser escutada. Aquela criança que precisava de sentir segurança, sentir-se amada. E que não era pelo facto de nós darmos comida, darmos abracinhos e tal, e parecer que tudo, ter brinquedos e parece que tudo vai correr muito bem, que aquela criança vai demonstrar algum amor. Então, mas se a minha mãe me abandonou, como é que eu vou acreditar que este casal aqui agora vai me dar alguma coisa? Não é? E eles começaram a cuidar deles mesmos. E eles até disseram, e nós a pensar que estávamos preparados para sermos pais. E a mulher disse, nem mais, quem iria prever tal coisa? Depois, eles até estavam a ver a criança a dormir e disse, ele até parece um anjinho a dormir. E ele diz assim, o pai diz assim, olha, eu chego à conclusão de que a parentalidade é um curso de crescimento pessoal. E ele diz, epá, se não fosse isso, eu não ia parar de gritar, não ia parar de ser impulsivo. Eu olhei para mim, eu comecei a perceber como é que eu vivo no meu dia-a-dia. E comecei a acalmar-me. E comecei-me a doar de facto. Porque, gente, quando nós temos um problema com alguém, não é esse alguém o problema. É como é que nós lidamos com isso. O que é em nós nos faz ficar bravo, ficar impaciente, explodir.
e nós dizemos por causa de fulano. Mas não é. É nós que não estamos bem connosco e não conseguimos nos aproximar de fulano, não é? Então eles acabaram por pedir alguma ajuda a nível de especialistas da educação para poderem também, e a nível da psicologia, porque precisavam de entender uma criança que foi assim tão negligenciada, não é, tão rejeitada, qual eram as melhores atitudes. Mas o que é certo é que todos eles, naquele processo, cresceram, tornaram-se tão unidos, e o bom disto tudo é que eles não sabiam, mas estavam a resgatar faltas de vidas passadas. E ao final de 3 anos, a senhora engravidou. E a criança ficou muito feliz porque ia ter um irmão. Portanto, muitas vezes, não é? Nós achamos que o problema está nos outros. E pronto, é tomar consciência e melhorar. Olha, não vamos chorar no leite derramado. O que está feito para trás, está feito para trás. Certo? Dag Hammarskjöld, que foi o fundador, o presidente da Fundação do Prémio Nobel em 1929 e 1941, e também foi secretário-geral da Organização das Nações Unidas em 53, ele tem uma frase que vem mesmo a propósito. Ele diz: a viagem mais longa é a viagem para dentro. É de facto a mais longa, mas é a melhor de todas. Não é? Nós vamos ver no tempo de Vasco da Gama, o caminho marítimo para as Índias, quando eles passavam o Cabo Bojador e aquelas coisas todas, tinham aquele medo dos monstros, não é? Aqueles monstros que não sabiam se eram monstros, não eram monstros, o que era, o que não era, do desconhecido. Nós, essa viagem para dentro, muitas vezes é dolorosa, porque de facto há muita sombra, os nossos próprios monstros, mas que vale a pena desbravar. Olha, Vasco da Gama chegou à Índia, não foi? Então nós temos que desbravar os nossos caminhos interiores para chegarmos a um ponto da paz. Porque encontrar serenidade na confusão é difícil se nós não formos serenos por dentro. Mas para ser sereno por dentro não basta respira fundo, respira fundo. A gente respira, aquele momento até dá alguma serenidade. Mas o que não está trabalhado vem ao de cima, não é? Vem logo ao de cima e faz-nos, cria-nos conflitos. Muito bem. E porque nós não somos perfeitos, mesmo quando nós estamos a fazer palestras e tudo isto, isto aqui que eu estou a fazer neste momento, não é? Nós temos, mas com que autoridade estás a falar? Não, é assim, a autoridade é mínima, não é? Mas pelo menos nós vamos pensar, será que eu estou a fazer isto que eu estou a dizer? Será que eu estou a trabalhar? Isto, quando nós nos trabalhamos e quando nós falamos com os outros, nós passamos a mensagem, nós passamos na mensagem uma vibração. No fundo, podemos ser bons influenciadores se de facto nós temos, olha, isto, a gente fala porque está a experimentar isto. Não é? Quando falamos da boca para fora, tipo teoria, e depois, no nosso dia-a-dia, nós não comprovamos essa teoria, aquilo que nós falamos também deixa de ter força. Não é? Agora vamos dizer assim, então mas não vai haver palestrantes porque não há gente perfeita. Claro que não há gente perfeita, mas todos nós podemos fazer o nosso caminho, e é esse caminho que temos que fazer. E como educadores, nós temos que cuidar disto. Porque muitas vezes nós queremos as crianças que saibam a doutrina, mas que saibam o quê? Que Deus é infinitamente justo, infinitamente grande, infinitamente isto, aquilo, aquilo outro, ela até já sabe de cor. Mas depois, quando a criança tem o seu problema, onde é que está Deus? Ela não conseguiu perceber onde é que está Deus. Que nós somos imortais e tal, tá. Mas morre alguém da família, como é que é isto? Não é? Então nós temos de facto que trabalhar a nossa essência para poder assimilar esses conteúdos espíritas. E isto é muito, muito importante.
Já as leis humanas, não é? Nós vemos na questão 796, as leis terrenas, na resposta, os espíritos dizem, infelizmente, essas leis destinam-se antes a punir o mal praticado do que a cortar a raiz do mal. Somente a educação pode reformar os homens. Porque punir não é o caminho. Uma educação, para educar não precisamos de punir, não é preciso o castigo, é preciso conseguir fazer chegar lá dentro a mensagem. Agora, a pessoa vai saber que há consequências dos seus atos? Claro que sim. Qualquer criança tem que perceber isto. E tem que perceber os seus limites. E os pais têm que ser seguros, firmes, mas não significa que têm que ser brutos. Mas têm que fazer a sua parte. Não é ser pais bobocas, agora deixa o menino fazer tudo. Há uma das histórias desse livro que conta uma criança, destas crianças da nova geração, não é? Que vem quase com a escola toda, como a gente diz, um expert, um gênio e tal, e os pais estavam babados naquilo, a criança cresceu, os pais babados. E o miúdo começou a mandar dentro de casa. Mandava dentro de casa. E quando não era cumprir as coisas, ele gritava que eu odeio-vos e tal. E os pais cheios de problemas, porque a criança gritou que os odeia. Então, o que é necessário nós percebermos? Nós não podemos faltar com a educação dos filhos desde pequeninos. E que qualquer criança, mesmo que mostre alguma genialidade, ele precisa de orientação, precisa de limites, precisa de pertencer à equipa e não vem chefiar equipa nenhuma. Não é? Não vai ser o chefe da família, é uma criatura que nem um metro de altura tem. Quer dizer, o que é isto? Nós temos que perceber as nossas atitudes perante as nossas crenças. Então nós percebemos todos que, e está na Gênese, não é? Que uma nova geração está a chegar, porém nem toda ela é evoluída, não é? Mas está predisposta a assimilar todos esses conceitos morais, está predisposta a adentrar neste processo de mudança. Ora, isso é o ótimo, mas essas crianças precisam de orientação. E nós vamos aproveitar, porque com o conhecimento que nós temos neste momento, ao receber este tipo de criança, vamos aproveitar e fazer a nossa reforma íntima também. Porque é uma criança que vem mais destemida e que o pai faz uma coisa e diz que não se deve fazer, mas ele faz, e a criança depois diz, ou seja, depois cria-se conflitos. Então o bom é nós estarmos atentos dentro de casa, com aquilo que fazemos, com aquilo que dizemos, com aquilo que passamos aos miúdos. E a gente vai dizer assim, epá, mas que chatice. Então agora ser pai temos de estar sempre atentos àquilo que estamos a fazer, a gente não pode mandar. Não é? Isso eram outros tempos. Os tempos são outros. Ninguém veio de férias, muito menos os pais. Não é? Os pais vieram para crescer, porque a parentalidade ajuda-nos a crescer. Os filhos vieram para crescer, porque ser criança nesta fase do planeta tem determinada função, tem determinada missão, mas a maior missão de todas é o crescimento pessoal. Porque se toda a gente crescer na moral, que nos falta, não é? Nós já estamos já estamos a adentrar no processo de regeneração. E isto tem que acontecer. Então isto significa o quê? Que um novo paradigma sobre a educação impõe-se, não é? O centro espírita não é mais as quatro paredes. Olha, nós neste momento estamos virtualmente falando e estamos aqui a estudar juntos uma temática espírita, não é? O centro espírita já ultrapassou as quatro paredes. Porque o centro espírita tem que começar no berço, ou seja, a educação espírita em si tem que começar em casa, com os pais. Isto é, sem dúvida, uma necessidade de entendimento. Porque nós, todos esses pilares do Espiritismo, um novo entendimento sobre Deus, esse entendimento sobre Deus, Deus, a causa primária de todas as coisas, toda essa sua infinitude, essa sua força, essa sua grandeza, e o facto de ser o nosso Criador, não é? O facto de nós estarmos aqui a cuidar dos nossos filhos,
que também são criaturas de Deus, não é? Dá-nos, este entendimento dá-nos uma dimensão muito maior do que aquela coisa. Se estamos aflitos, pensamos em Deus. Se não estamos aflitos, não pensamos em Deus. Não é? Então, essa nossa postura, muitas vezes, e atenção, não é julgar, não é? Muitas vezes é assim da boca para fora, é do exterior, não pode acontecer mais. E nos centros espíritas, como é que podemos ajudar a família? Podemos e devemos. Com o quê? Não é obrigar os pais a estudar de fio e pavio a doutrina espírita, mas se calhar está na hora de nós promovermos encontros onde vamos dar, à luz do espiritismo, vamos trabalhar determinadas temáticas. Por exemplo, os pais já não aguentam mais aquela birra da criança, não sabem como fazer. Ou das duas uma, ou 2 palmadas para lhe calar, ou então o pai sai porta fora e a mãe que aguente. Muitas vezes acontece isso, não é? E são espíritas. E são espíritas, simplesmente não sabem mais como fazer. Então nós podemos ajudar. Ajudar com ferramentas concretas nesse processo do autoconhecimento. E isso podemos levar uma temática de interesse aos pais, todos eles, um grupo de pais, estão preocupados, têm aquelas crianças que estão na idade de fazer aquelas birras, que a birra que nunca mais acaba. Como fazer isto? Nós podemos ajudar os pais a perceberem. Podemos convidar psicólogos, terapeutas educacionais, também a estarem lá e trazer isto à luz do espiritismo. Porquê? Porque são seres, espíritos reencarnados, espíritos com uma bagagem de outras vidas, com problemáticas que precisam de ser atendidas, com necessidades que nós não estamos a perceber, mas se soubermos escutá-los, vamos conseguir perceber e atenuar e educá-los. Ou seja, trazer todos os princípios e as ferramentas espíritas, não é? Para esses pais, para essas famílias, oferecer isto com essa outra componente mais educativa, mais, digamos, operacional, que às vezes falta isso nos nossos pais, que as pessoas não são más, as pessoas amam os seus filhos, às vezes só não se aguentam e aí está. E essa tomada de consciência, de perceber porque é que eu não aguento, o que é que se passa aqui dentro de mim, que medo eu tenho de olhar para o meu adolescente e dizer, olha, eu sei que tu estás furioso, mas aqui em casa não se batem portas. Foi isso que nós temos feito sempre. Ninguém bate aqui portas. Eu sei que estás muito zangado, mas eu sinto-me desrespeitada por isso. Portanto, vamos lá combinar como é que vamos andar daqui para a frente, certo? E é uma conversa séria, ninguém está a punir nada, mas estamos a dar o limite. E a criança e jovem que sentem que os pais põem limite, sentem-se seguros. Ninguém na rua vai lhes convidar para a droga, porque ele sabe onde é que está o seu limite. Ele sente-se seguro, ele está seguro em casa, a minha casa é boa. Podemos ter falta de bens materiais e tal, mas há uma ligação, um vínculo que me obriga a dizer não à droga na rua. Muitos adolescentes se perdem na rua porque em casa não há um comando. Ou quando há um comando é uma desgraça, é tudo à paulada. Ora, este tipo de ações, nós nos centros espíritas podemos promover com os pais enquanto as suas crianças estão na educação espírita ou na evangelização, como queiram chamar, não é? E o que é que estamos a fazer? Estamos a promover isto. Porque um pai e uma mãe espírita que trabalham o seu autoconhecimento e tudo mais, pode até auxiliar o centro, podem aparecer lá de vez em quando e podem ser eles a educar os seus filhos, a ensinar estas coisas. Portanto, atenção, Kardec não diz que é ir ao centro espírita que salva, não é? A caridade é que salva. E que tipo de caridade? Aquela que vem de dentro para fora. Essa salva, porque essa lima a nossa alma. A nossa alma é como as cordas de um violino, não é? Precisa de ser bem afinada. E esse trabalho da caridade,
que começa pelo respeito e começa por nós percebermos que nós estamos a agir de acordo com os nossos interesses pessoais e não é por aí, não é? Quando nós começarmos a perceber isto, nós estamos a fazer uma caridade maravilhosa ao mundo, porque cuidar da nossa família é cuidar do mundo. Então a escola espírita é uma escola de valores, não é uma escola que pode substituir os pais. Claro que substitui se a criança, não sei, aqui não existem instituições espíritas de órfãos, isso, mas às vezes no Brasil há, claro que tem que substituir, tem que ajudar aquela criança que vive institucionalizada. Mas, mesmo assim, o educador que vai trabalhar com essa criança tem que ser alguém que cuide bem de si, porque senão a empatia não existe. O saber escutar o outro não existe, porque nós escutamos aquilo que nos convém, aquilo que nós achamos. O caso daquela criança da história, o educador, quando via a criança no canto, dizia assim: olha, ele já está a tramar alguma. Ele nunca pensou, de facto, na criança. Ele pensou no seu problema. O que é que eu agora vou fazer para me defender? Vejam lá, defender de uma criatura de 4 anos. Então, muitas vezes, a nossa atitude é essa atitude, porque nós temos essa nossa sombra que fala tão alto perante o próximo, é uma atitude de, às vezes, nós queremos nos defender, é defensiva, não é? Nós temos 2 pedras na mão e não estamos a ver as idades de ninguém, seja com velho, seja com novo, seja com o que for. Aquilo magoa-me, aquilo toca em mim, mas toca em mim porquê? Se a criança é que está com dor, se a criança é que não tem pai, não tem mãe, a criança que está a chamar a atenção, ela já não aguenta, de tal maneira que destrói tudo para ver se alguém percebe que ela existe. Não é? E nós aqui assumimos pedras na mão, vamos lá defender disto. Não é? E é a nossa também emoção desregulada, os nossos problemas que ainda estão. Então, se nós somos educadores, temos obrigação, sejamos pais ou educadores espíritas, palestrantes espíritas, seja o que for, seja os lugares que nós ocupamos e que são lugares que educam, educativos, nós temos que procurar, de facto, estas respostas em nós. Agora, vamos dizer, mas estás a falar assim e tu és assim. Não sou santa, ninguém aqui é santo. Quem é santo põe o dedo no ar, acho que não há. Não somos santos. Mas tomando essa consciência, sim, eu estou a tentar fazer o meu melhor. Estou a tentar. E eu às vezes penso assim, todos os filhos que eu tenho agora, eu quero ser uma melhor mãe do que aqueles que eu já tive antes e que já estão grandes e já são pais. Portanto, o processo é para a frente. Nós temos que fazer isto, sair do piloto automático. Não é? Sair do piloto automático é tudo tomar pequeno almoço, jantar, vai-se dormir e pronto, já está. Pronto, veio o confinamento, estragou tudo. Ui! Quem é que aguenta as pessoas dentro de casa? Era uma desgraça, foi uma desgraça mesmo. Foi mesmo uma desgraça, mas uma desgraça que no fundo acaba por nos fazer ver que não estávamos bem. Eu acho que estou a chegar ao fim, não é verdade? Eu acho que sim. Eu vou só fazer aqui um apanhadozinho. Joana de Ângeles diz, olha, vou terminar com uma mensagem aqui da Joana de Ângeles, que é fantástica. Ela diz assim, no livro Conflitos Existenciais: quando as criaturas na infância e na adolescência puderem fruir do conhecimento espiritual, educando-se em contacto com a vida abundante, ou seja, uma vida moral, não é, no fundo, os vínculos com o passado infeliz, porque nós todos trazemos de outras vidas muita história, não é? De onde procedem, afrouxar-se-ão, evitando o restabelecimento das lutas com os inimigos desencarnados. Vejam, até acaba por nos ajudar nessa questão, porque nós temos os nossos inimigos também, não é? E se nós aqui, num processo educativo, moral, bom, que criamos bons vínculos positivos, nós começamos a desfazer o que nos amarra a esse passado, evitando essas lutas de processos obsessivos tremendos, não é? Ao tempo que
ao tempo em que, compreendendo a realidade do ser, que é imortal, adquirirão equipamentos para impedir-se a eclosão das tendências perturbadoras. E vamos impedir muitas vezes esta eclosão, não é? E depois ela diz uma coisa que eu achei o máximo, que é, na educação moral, pelo exemplo e pela retidão, está a mais eficiente psicoterapia preventiva e naturalmente curativa para todos os distúrbios da sociedade em si mesma ou daqueles que a constituem como células de relevante importância. Portanto, nós prevenimos e curamos doenças com um processo educativo mais correto possível. E quando nós nos enganamos, nós também podemos dizer aos nossos filhos: eu peço perdão, de facto excedi-me, não sei o que é que me se passou, aconteceu-me isto, excedi-me, mas vamos então rever as nossas regras aqui dentro, porque ninguém se pode exceder a esse ponto, não é? Vamos cuidar uns dos outros. Então, respeitar é isso. Educar uma criança é notificá-la com o respeito e o amor máximos. E assim, meus amigos, acho que preenchi a hora que me foi dada, não é verdade? Perfeito, perfeito. E todos nós aqui embevecidos, né? Pelos seus ensinamentos, pela sua mensagem maravilhosa, que o tema como disse no início, né? Fundamental para todos nós. Uhum. Porque você estava comentando agora no final e eu estava lembrando de uma frase de Sêneca que eu comentei na aula de manhã, né? Que diz o seguinte, ó, que importa saber o que é uma linha reta se não se sabe o que é a retidão Claro. moral, né? O que é conduta, o que é caráter, o que é comportamento, né? Dentro dos princípios das leis divinas. Né? Então, não tem sentido. Por isso que esse evento também, Manuela, é uma homenagem a Kardec, né? Que é um educador, né? É uma homenagem a Paulo Freire, do Brasil, que também é um grande educador. Né? E também um cidadão chamado Bento de Jesus Caraça. Conhece? Bento de Jesus? Caraça. Não sei. Bento de Jesus. Então, ele é considerado um dos maiores educadores portugueses, mas com uma metodologia, lembra? Ligada à matemática. Sim. Ele Não, usou não me estranho, não me estranho. Então, isso foi dado para mim através de um amigo aqui do Brasil, filósofo, que tem uma ligação muito forte com Portugal, inclusive, ele fez a tese de mestrado dele baseado na vida de Bento de Jesus Caraça, e a sua metodologia baseada na matemática para a educação de todos nós. Olha que importante. E há muitas escolas na linha de Pestalozzi, que foi o Kardec, foi discípulo de Pestalozzi, Montessori, escolas com educação positiva, há muitas. É claro que elas ainda não funcionam, digamos, às maravilhas, têm as suas dificuldades, como é natural neste processo, mas já há muita vontade de mudar e é uma necessidade, é urgente, não é? É urgente, nós todos sentimos essa urgência. Eu acho que aqui alguém levantou a mão. Foi o Luís, não é? Fui eu. Assim, primeiro, eu queria enaltecer a sua comunicação de hoje, que além de muito competente e instrutiva, foi muito agradável. Obrigada. Ela foi muito simpática, isso eu acho uma grande virtude. E eu queria comentar dois aspectos a partir da sua palestra, da sua conversa. Primeiro, que de fato assim, a educação ela não deve ser encarada apenas sob o aspecto formal. E você, no momento da sua alocução, disse que, na verdade, a todo momento nós estamos educando e sendo educados, né? Quer dizer, na nossa vida, falando, dando exemplo, respondendo, mostrando um gesto de agrado ou não. E, na verdade, a todo instante, a educação se faz. Ela não é apenas um processo formal. E a segunda observação é que, de fato,
quem se pretende educador é preciso que se eduque também, antes de tudo. Ou seja, não existe educação, você pretender passar algo normalmente para os miúdos, né, os que estão crescendo, as crianças, né, os adolescentes, mas se você também, nesse processo, não entrar com a sua participação integral de aprendizagem, né? Quer dizer, então, na verdade, o processo de educar implica educar-se Sem dúvida, também, Luís, sem né? dúvida. Sem E dúvida. isso me ocorreu a partir da sua apresentação, que eu achei muito agradável. Então, eram essas observações que eu tinha. Obrigada, Parabéns. obrigada, Luís. É assim, nós neste processo, por exemplo, nós estamos aqui a trabalhar com um grupo de professores, no sentido de percebermos melhor este programa que nós temos aqui e podermos trabalhar depois também com os vários centros. E uma das coisas que nós trabalhamos nos nossos encontros, há sempre um momento de um exercício para crescimento pessoal. Há sempre um momento, porque nós temos que nos tocar. E nesses encontros, ao fazermos, para nós podermos perceber o outro, há pequenos exercícios que devemos fazer todos os dias, porque nós fomos muito formatados, a escola foi muito formatada, a escola não ensinou a pensar, não ensinou a refletir, a escola dá matérias e a gente tem que fazer os exames para entrar na universidade e tal e tal. E as coisas já não podem ser assim. Nós temos que nos ajudar uns aos outros a ser mais criativos. E se nós estamos... E a dificuldade dos educadores é isso. Os educadores sabem que é preciso mudar, mas não estão a conseguir perceber como. Então, estes exercícios que mexem com a nossa zona de conforto são fantásticos. Nós devemos fazê-los todos os dias, fazer coisas diferentes. Ajudar as crianças a pensar. Olha, há um exercício que os miúdos... Quando nós fizemos esse programa, nós experimentámos o programa, é claro, com as nossas crianças, e eles chegavam ao centro e encontravam um papelinho virado na cadeira, colado na cadeira em baixo, com uma pergunta. E era uma pergunta tão disparatada que os obrigava a ser muito criativos nas respostas, e não havia nenhuma resposta que fosse errada. Então eles tinham muita coragem de falar. E eu lembro-me, uma das perguntas era: e se em vez de pernas tivéssemos rodas? Oh, aquilo é que foi. E precisávamos de óleo. E eles falaram imenso. Depois chegámos à conclusão de que se calhar Deus tem muita razão e Deus não se engana quando nos fez com pernas. E foi na altura em que nós íamos apresentá-los Deus. Olha, vocês querem estudar sobre Deus? Querem perceber mais Deus? É que Ele fez-nos pernas, não nos pôs rodas. E eles, sim, bora lá, vamos perceber melhor sobre Deus. Portanto, sentiram-se mais íntimos. E foi naquele momento, para já quebrou-se o gelo, de que afinal todas as respostas estavam certas, não é? O educador não tinha que estar a dizer não, isto não é assim, não pode ser, não, estava tudo certo, as respostas estavam certas, porque nós de facto temos pernas, não temos rodas, e são exercícios assim meio estranhos que muitas vezes nós desbloqueamos e até o educador começa a pensar, uau, eu não imaginava que eu pudesse voar um bocadinho mais, não é? E nós perdemos o dom de sonhar, esse nosso lado infantil muitas vezes ficou no baú das recordações. E temos que trazer estas coisas todas para nos inovarmos de novo. E isso é muito importante, Luís, de facto, a autoeducação para podermos ajudar os outros a educar, é sem dúvida. E por isso que você estava comentando, eu estava lembrando aqui também, que alguém que afirmou que educar não é cortar asas, e sim orientar o voo. Exatamente, sem dúvida. Sem dúvida. Muito interessante. E aprender muitas vezes com o voo dos outros. Aprender muitas vezes, até com os maus voos a gente aprende, mas aprender também, aprender e perceber, e levar a refletir. Não é? Se nós tivermos essa postura de ajudar o outro a refletir sem julgar. O mais difícil aqui é que é não julgar.
A postura de julgar corta logo a vontade do outro fazer alguma coisa. Não é? O Rogério queria falar. Está com a mão aqui. É muito pertinente essa frase que o Salomão acabou de dizer. E é um desafio muito grande, né, ser educador. Até porque, por exemplo, quando você tenta utilizar a pedagogia de processo para ensinar, que você tem que deixar de ser aquele que vai encaminhar o processo, se colocar numa posição mais ativa e fazer com que seja o inverso, né? Você sai daquele papel do ensino vertical e deixa os alunos trabalharem o processo todo. É muito difícil para o próprio educador se desvencilhar disso, de não conduzir, né? De não conduzir de forma alguma, de deixar que os próprios educandos, né, formulem conhecimento, aliás, despertem o conhecimento que tem já dentro de si, né? Sabe, o truque que eu faço comigo e que eu falo com os outros é, em vez de termos respostas, questionar. E quando nós não sabemos, dizer, e o que é que te parece? E o que é que achas que isso vai dar? E que não sei quantas. A sério? Ou seja, uma postura de estamos aí a aprender e estamos mesmo porque não temos resposta. No fundo, não é? Não sabemos como. E eu digo mesmo aos educadores, não faz mal a gente sentir-se um bocadinho perdido. Sentimos um bocadinho perdidos, não é? Mas o que é certo é que nós começamos a ver que funciona. É que funciona mesmo. Exato. Olha, um exemplo. Uma mãe tinha falado que a filha, na adolescência, tinha dito à filha, olha, roupa para a escola não é aquela, nem que se vê aqui a barriga, nem as maminhas, nem o rabinho. Roupa para a escola, vamos tapados. Para a praia, levas o biquíni. Combinado? Ok, então já sabes, durante a semana, roupa para a escola é estas aqui. Não. Um belo dia, faz que não faz, a menina aparece já toda bonitona ali, e tal, pronta para sair. E a mãe disse assim, eu ia ter um ataque, uma crise, mas depois disse, respirei fundo e disse, enganaste? Então, mas o que é que nós tínhamos combinado? E a criança que estava a tentar ver se chegava lá e disse, é verdade, enganei, eu vou trocar. Não houve discussão. Podia, noutra altura, a mãe disse, eu ia dizer, o que é que estás aí vestida? Não, o que é que nós falámos? Não é? É só uma questão de estarmos atentos e acabamos por não perder energia e dizer, e porque percebemos que a adolescência, no fundo, ela tem aquela tendência para agradar os coleguinhas, porque os coleguinhas também desafiam, não é? Então, mas nós temos que chegar lá, não precisamos entrar em guerra com ela. É que os pais às vezes entram numa guerra como se a criança estivesse a fazer uma guerra connosco. Não, a criança está a experimentar o seu mundo. Não é? Está a experimentar. E quando é mal criada, nós temos que pôr o travão. Claro que temos que pôr o travão. É aquilo que você falou, né? Testa os limites, né? Testa. Os limites. E hoje em dia, por conta da vida moderna, das atribuições que os pais têm, né? Acabam naquela compensação, né, da ausência, fornecendo, dando tudo que é material, né? E com medo de não serem amados pelos seus filhos, né? Com medo de não serem amados, assim, achando que doar essas coisas, essas questões materiais, vai compensar, vai fazer com que eles granjeiem esse amor, né? Que é muito equivocado. Não faz mal se a criança diz, eu não gosto de ti, filho, mas eu amo-te. Não há problema. Não há problema. Não precisa, me respeite, porque me respeitando um dia você vai me amar. Uma criança na escola, veio uma professora nova que veio substituir a outra professora que saiu. Não sei quê. E a criança olhou para a professora assim, com um ar, ela tinha 7 aninhos, com um ar assim, e vira-se para a professora e disse, eu não gosto de si. Para mostrar logo a posição. E a professora, não faz mal, mas eu gosto de ti. A miúda chegou a casa, não dormia. Mãe, eu preciso de resolver uma coisa. É que ela ama-me. Ela ama-me e eu disse-lhe que eu não gostava dela, mãe. Tu já viste isso? O que eu tenho que fazer qualquer coisa. Eu vou fazer-lhe um desenho. E a miúda fez um grande desenho, não sei quantos, no dia seguinte, quando chegou à aula. Disse, professora, desculpe-me aquela coisa de ontem, e ofereceu-lhe uma flor, era um desenho de uma flor e não sei quantos, e ficou tudo bem. Felizmente teve essa professora, não é?
Jaime, Jaime não, sim, É o Jaime, é o Jaime. sim. Manuela, bom, primeiro, parabéns pela aula de educação aí. Realmente, como sempre, era o que a gente esperava de você, uma apresentação brilhante, né? Agora, uma coisa que eu vejo aqui, que eu queria comentar, não sei o que você acha disso, é que parece que à medida que o mundo vai passando, né, o tempo vai passando, a gente vai tendo cada vez mais uma dificuldade em modificar a questão da educação e da autoridade, né? Parece que o mundo foi configurado para que as pessoas fossem autoritárias, exercessem a sua autoridade, né? Você está me escutando direito? Que eu estou ouvindo muito barulho aqui. Estou ouvindo. Tá. E o que acontece é o seguinte: à medida que o mundo vai se tornando cada vez mais complexo, a gente vai tendo que ter mais liderança e menos autoridade. A autoridade é uma coisa formal. E ela acaba tendo um determinado, vamos dizer assim, limite, né? Até um limite temporal, né? Como que você falou, educação é dialética, né? Quer dizer, então, ela precisa da aceitação de ambos os lados e do esforço de ambos os lados, né? E a pessoa acaba tendo que exercer... Exatamente, a pessoa acaba tendo que exercer essa liderança, porque eu vejo por mim, eu tenho filhos de 30 anos de idade. O que acontece é o seguinte, eu não tenho mais autoridade sobre eles, mas a liderança que eu tenho sobre eles, eu acho que enquanto eu estiver vivo, né, e talvez depois vai continuar existindo, né? Eu acho que talvez esse seja um dos maiores problemas da humanidade hoje, né? Sem dúvida, mas isso foi toda a nossa construção de uma vida muito materialista e competitiva, que deu aso a esses equívocos. Mas é assim, nós não conseguimos fintar a lei do progresso. E toda esta catástrofe que estamos a passar agora, não é? Está a fazer-nos parar e refletir. Não parece, às vezes não parece, porque o mal fala muito alto, grita, mas a própria escola formal está a tentar mudar o seu paradigma. A própria escola formal já perceberam que nem todos os alunos vão para a universidade, portanto, aquela afronta de estudar o português, a matemática, não sei o quê, e ter muitas notas e tal, para poder ir para a universidade, é uma vida inteira das crianças a crescerem com uma meta de competição tremenda, não é? Que já não chega, já não era. E estas coisas estão a mudar, sem dúvida que sim. Eu acredito que em todo esse progresso que nós agora estamos, o progresso moral vai começar a acontecer. Estas tecnologias estão a chegar a todo o lado, as pessoas estão a ouvir muitas coisas boas também, não é? Há muita coisa menos boa que corre, porque o mal e o bem é como o trigo e o joio, está tudo junto ainda. Mas as coisas estão sendo separadas. Eu sinto, mesmo com as situações assim às vezes macabras, a gente vê história de políticos, as leis políticas, os presidentes, as coisas que nos acontecem, que nós vamos vendo, que assusta, não é, no fundo. Mas isto é a provocação do mal a dar o último grito que já vai acabar. É que vai mesmo acabar. É o que eu acredito, porque, por outro lado, eu tenho tido acesso a estar com malta jovem, com muita cabeça, miúdos que acreditam, no meio desta confusão toda, apostam, fazem trabalhos incríveis, como se, olha, isto vai passar e é isto que vai vencer. Portanto, essa geração que eu tenho abraçado e que tenho visto, acaba por me dar esperança. A dizer assim, não, o mal de facto está com o tempo contado. Não é? O mal está com o tempo contado. Vêm estas avalanches, o Covid, é claro que ainda vai estar por bastante tempo, não é? Vêm essas avalanches, mas nós vamos fazendo aprendizagens.
é como eu disse há bocado, não estamos de férias, por isso estamos a apanhar esta parte do Covid, que é uma chatice, mas que é uma necessidade mesmo do planeta, sem dúvida. O Rogério, sim, Rogério? Você tocou num ponto-chave que eu acho importantíssimo, né? Essa questão do ensino baseado na competitividade. Né? Porque a gente sabe que a competitividade, né, é a base para muita coisa negativa que acontece no mundo. Né? Essa competição, essa coisa de você querer estar acima do outro, né? E claro que, além da nossa transformação íntima, da nossa evolução moral, né, é muito importante que a educação passe a tomar esse cuidado de se multiplicar, para que nós alcancemos realmente, de fato, esse mundo de regeneração que nós tanto conquistamos, que nós tanto queremos conquistar. Né? Porque é necessário que começamos a trabalhar em novas gerações sem esse estímulo desenfreado da competição de querer ser melhor que o outro, né? A gente começar a compreender que somos melhores juntos, unidos. Exatamente. Né? Do que haver essa competição que é o start, é o gatilho para tanta coisa que a gente pode considerar ruim que acontece. Né? Mas olha, há boas notícias. Por exemplo, há alguns países na Europa que já têm aulas de empatia na escola. Olha, por exemplo, na Inglaterra não existem creches para os bebés. As mães têm direito a ficar em casa até aos 3 anos. Ou seja, já há muita coisa a favor de uma educação da paz. No fundo, é educar para a paz, no fundo, não é? Já existe. Ainda fala-se pouco, mas já existe. Aqui em Portugal também há uma escola que se chama a Escola da Ponte, que é no norte de Portugal, que é fabulosa, uma escola onde e até vão aquelas crianças que parece que são mais difíceis e isso, mas não, e tem um trabalho educacional maravilhoso. Eu penso que isso aos poucos vai multiplicar porque as pessoas estão cansadas do mal. É que o mal cansa, já ninguém aguenta. Não é? Tão cansadas. É claro que nós também vemos estas revoluções, há tiroteios em certas cidades, as pessoas já não aguentam mesmo mais, mas são aquelas pessoas que também estão a resistir um bocadinho à sua própria mudança, não é? E vão sofrer com isto. Enfim, nós como estamos a viver no caos, estamos em baixo, não conseguimos ver o todo, não é? Vendo de um patamar superior, teríamos mais esperança. Mas eu tenho essa esperança porque eu acredito, eu sei que há aqui uma boa geração que vai vingar, de certeza absoluta. Vai vingar. Eu quero crer que o mal nos cause tanto espanto, nos deixe tão indignados, porque nós já conseguimos conquistar um pouquinho de elevação. Se a gente for pensar na humanidade, né, há algumas centenas de anos atrás, há séculos atrás, talvez, né, com certeza, era muito pior. Né? Hoje, o mal nos escandaliza, as coisas erradas nos escandalizam. E é bom que assim seja. Isso. Já incomoda. Verdade. Podemos convidar a Emília para algum comentário, Emília? Acho que ela não... Comentário que eu diria o mesmo que todo mundo já falou. Agradecer a Manuela pela palestra, muito boa, sim. Eu já tenho ouvido várias lives falando exatamente o que ela disse, que o mal, todo mundo está cansado, ele vai acabar, não há dúvida. Não é? A gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, mas que vai acabar, vai. Ninguém aguenta mais. Temos que fazer a nossa parte, não é? Temos que fazer a nossa parte. Sim, mas é isso mesmo, mas depende de cada um de nós. Aquele que já tem um pouco mais de conhecimento, né? A gente vai tentando colocar em prática, e os outros vão aprendendo com a gente. Não é para hoje, é lógico, vai alguns anos aí, mas que vai acabar, vai melhorar e o bem vai ser superior, maior. Isso com certeza vai. Só agradeço a sua conversa, a palestra, foi realmente muito instrutivo. Obrigada. Então, minha gente, cada vez mais é importante saber conviver, saber ensinar,
saber aprender, né? Saber direcionar, né? As tarefas que assumimos de uma forma bem natural, bem tranquila e filtrar mesmo, né? Filtrar as palavras, filtrar tudo aquilo que nos chega para poder realmente expressar o melhor, né? Entender o melhor. Viver um bocadinho As... mais acordados, não é? Mais acordados, com consciência. Sem a nossa Exato. consciência de sono, não é? Ó, alguém falou, Erasmo de Roterdã afirmou: ciência sem consciência é apenas ruína da alma. Claro. Legal, legal. Muito bem, muito bem, muito bem. Todos de acordo, todos satisfeitos. Nossa eterna gratidão à nossa mestra Manuela pela oportunidade de estar presente aqui reunido nesse aprendizado, viu? Muita alegria, muita satisfação de tê-la conosco no dia de hoje, viu? Gratidão a todos aqueles que puderam participar, porque muitos, né, não conseguiram, né? Mas o mais importante é a nossa persistência, né? No caminho correto, no caminho certo, no caminho do aprendizado, né? E por isso que só temos que agradecer mesmo, do fundo do nosso coração, né? E fazer aquela prece de encerramento que vamos pedir para a Emília. É possível, Emília? É possível? Seja bem-vinda. Ok. Então, vamos. Primeiro, quero agradecer a Manuela pela disposição aí, disponibilidade do seu tempo. E vamos agradecer a Deus, né? A Jesus, o nosso mestre maior. Agradecendo toda a espiritualidade amiga que nos assiste sempre. Nossos mentores que estão do nosso lado aqui, nossos anjos de guarda. Agradecendo por este momento de mais uma possibilidade de mais um pouco de aprendizado, possamos assimilar o que ouvimos aqui, o que aprendemos, guardar nos nossos corações, e sempre que houver alguma oportunidade, passar para aqueles que conosco convivem, e agradecendo o dia de hoje, o que recebemos nessa semana, nesse dia, que possamos permanecer assim, nessa boa vontade, nesse propósito de nos melhorarmos a cada dia. Pedindo permissão para encerrar, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Opa, Camila, você está aí, Camila? Eu estou aqui. Você está aí, Camila? Alegria de te ver, Camila. Obrigada. Algumas palavras finais aí para a Manuela, só um pouquinho, Jaime. Alguma palavra final para a Manuela? Ai, amém, Manuela, é muito bom. Eu vi que está sendo gravado, eu quero passar esse link já para alguns amigos, porque eu acho que são coisas que precisam estar reforçadas no adulto, né? Porque nós é que somos os responsáveis, né, por tudo isso acontecer, né? E apesar de eu não ter filho, eu vou realmente, assim que tiver disponível o link, vou repassar aqui, porque suas palavras foram realmente muito importantes e assim, me deu uma nova visão de muita coisa. Muito obrigada. Obrigado, Jaime. Uma parte a Camila já falou, né? Essa palestra, só para lembrar, ela está sendo gravada e ela vai estar disponibilizada nos canais da casa, no Facebook, no YouTube, né? Para quem quiser assistir, algumas pessoas entraram, mas tiveram que sair mais cedo, né? Eu acho que é muito bom saber que podemos contar com essa palestra da Manuela já para outras pessoas que só poderão ver depois, né? Eu também queria aproveitar e fazer um agradecimento especial ao Matheus Katievich, que é um estudante de psicologia, amigo nosso, e que nas últimas 2 palestras tem estado presente e assistido aqui, atendendo ao convite da casa, né? Era isso. E não esquecer que dia 11 de dezembro, às 10 horas, nós vamos ter mais uma live do nosso grande amigo e filósofo Antônio Carlos Tarquínio, né? Vai ser dia 11 de dezembro, às 10 horas da manhã, né? 10 horas da manhã.
Tá, é isso daí. Perfeito, perfeito. Então, um grande beijo para todos. Ó. Muito Obrigada. obrigado pela presença. Saúde para todos. Alegria, simpatia. Obrigado, Manuela. Um bom Obrigado, final de gente. Obrigada, semana. eu. Ó, e um Beijos para passinho todos. gratuito. Ó. E um passinho gratuito. Abraço, até mais. Até, Obrigado, tchau, tchau. Obrigado. Até mais, Emília, tchau, tchau. obrigado, Tchau, Emília. Parabéns, Tchau. Manuela Obrigado, linda. Rogério. Tchau, Obrigado. gente. Manuela, mais uma vez. Camila, Tchau, todos. Salomão. Deus, Tchau, obrigado. Jaime. Obrigado. Beijos. Obrigadão. Saúde. Obrigado.